Olá, estamos aqui no Fechando o Negócio, no nosso segundo programa, o local do empreendedor que sabe o valor de conhecer sobre vendas, sabe o valor de ter profundo conhecimento sobre um bom processo de venda, conhecer muito sobre gestão comercial. E hoje eu estou aqui com o número 1 da Poluar em Bauru, o Célio Montes, o meu convidado, Obrigado. Um empresário aí de muito tempo. Muito prazer, Célio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eli, pelo convite. É uma satisfação aqui falar sobre vendas, amigo. Legal. Célio, o pessoal aqui gosta muito de saber sobre venda, mas também adora saber sobre as dificuldades do dia a dia do empresário. Como ele ultrapassa por essas dificuldades. Eu nunca posso deixar de trazer um candidato aqui a falar sobre vendas que ignore falar um pouco do seu período, como ele começou a sua vida profissional, como começou a sua vida empresarial. Conta pra mim, como é que começou a Poluar Bauru? Foi por lá mesmo que começou? Antes você já tinha um negócio? Quanto tempo você se vê como empresário? Então, eu sou formado em engenharia mecânica em 1995. 2 anos depois, eu abri um negócio próprio. Já encarei uma distribuidora, um Servifest da Coca-Cola chamada Brewfest. Caramba! Fiquei... Quando isso aí? Que época? 1997. 97. Já e nós começamos... Vão mais de 25 anos isso. E nós começamos como Servifest, atendendo festas, eventos. Aí teve um momento que a Coca-Cola resolveu nos dar uma chance em atender pequenos bares. E começamos aí com 10 pontos. E depois de 2, 3 anos já estava com 450 pontos. Caramba, uma grande distribuição. Foi muito aprendizado em relação a atendimento semanal. Atendimento semanal. Nós íamos nos bares e nas regiões cada dia, né? Segunda, terça, quarta, voltava. Aquele esquema de rota, né? Que muita gente está nos ouvindo aí, sabe? Rota semanal. Rota semanal, cumprir ali 60 pontos, para quem trabalha com isso hoje. Buscar a necessidade tentar entender o dono do bar. Célio, nessa época, lá em 97, chegando o ano 2000, você já tinha essa preocupação de preparar a tua equipe de vendas para quando fosse lá entender o que o dono do estabelecimento, aquele pequeno barzinho, do botequinho lá, o que ele está esperando desse tipo de empresa? Não, amigo. Eu ia mais vendendo, buscava lá, falei, preciso vender, então vamos empurrar. E a última coisa que eu ia imaginar naquela época era entender o que o dono do bar necessitava, ou se ele precisava de uma ou 2 caixas, ou de outro, aumentar a linha do mix dele. Então, eu fui só focado mesmo em jogar o mercadoria e fazer com que ele comprasse. O que o Célio está falando aqui é muito bacana, viu, pessoal? Porque nessa época aí era justamente o que acontecia mesmo. A gente diz que aqui no Brasil era o momento da transição entre uma orientação de venda voltada totalmente para atender a necessidade, mas muito pautada em propaganda, em publicidade, para uma outra orientação, que era essa orientação que a gente vive agora, que é sempre entender qual é a necessidade, mesmo nesse tipo de negócio do Célio, que muita gente vai achar confuso o que eu vou dizer aqui, mas o negócio dele era um negócio de serviço e não de produto. A expertise que o Célio tinha era fazer a distribuição dos produtos Coca-Cola. Era uma empresa de serviço, né? O produto final era vendido pelo dono do estabelecimento comercial que atendia o consumidor final. Esse sim tem uma parte maior de produto e uma parte menor de serviço. O negócio do Célio era totalmente serviço. E sendo serviço, a gente não tem que entender o que o cliente nosso espera? É a mesma coisa. Ele, nessa época, isso não tinha tanto valor, mas hoje a gente sabe que tem um valor enorme, né, Célio? A gente vai chegar na Poluar, que a estrutura é um pouquinho diferente, mas a gente já compreende que esse cliente precisa muito saber, a gente precisa muito saber o que ele espera, não é? A gente sabe que o valor, o quanto ele vai ganhar com o que ele está comprando, é muito sensível para essa venda. Isso é uma situação muito sensível para esse tipo de negócio. Então, tanto o dono do bar, quanto as revendedoras que a gente atende hoje lá na Poluar,
Eles estão muito sensíveis à venda, mas não é só isso muito sensíveis ao preço, eu quis dizer. Não é só isso que importa para eles. Eles querem saber de atendimento, eles querem saber de assistência técnica, eles querem saber de pós-venda, eles querem saber de um monte de coisa. Eu tenho um pouco de experiência nesse tipo de negócio, Célio, que você atuou em 97, e era muito curioso, porque quando a gente perguntava para o dono do comércio, o comerciante lá, o dono do barzinho, Sim. qual era a melhor distribuidora que atendia ele falava muito da Souza Cruz. Foi mais ou menos na época que eu trabalhava no varejo, a gente perguntava para ele, viu, qual é a melhor empresa que atende você aqui? A melhor empresa que me atende aqui é a Souza Cruz. Falar, caramba, mas quem não conhece esse tipo de produto, o cigarro tem uma margem pequenininha. Já há muito tempo atrás tinha e hoje também tem uma margem muito pequena. Mas eles diziam que a Souza Cruz era a empresa que melhor atendia. A gente foi descobrir que esse valor que o comerciante dava para a Souza Cruz, tinha muito a ver com a pontualidade da Souza Cruz. Ela nunca deixava de passa todas as semanas. Importantíssimo. Se a visita é na segunda-feira, às 9 horas da manhã, o vendedor chega lá no máximo às 9h15. Então, entendam bem, a gente acha que esse tipo de negócio é muito sensível à venda, e como eu disse, é muito sensível ao preço, como eu disse, mas tem outras coisas aí que envolvem essa venda e faz com que você se torne um grande player. Aproveitando a sua deixa, uma coisa que nós saímos na frente, na época com a Coca-Cola, é que nós vimos a pronta entrega. Uma oportunidade e um diferencial. Então, identificava que o cara tinha lá 2 ou 3 caixas de cerveja ou de Coca-Cola vazia, já pegava as 2, já entregava na hora, já recebia na hora também. Então, com isso, nós conseguimos duplicar, até triplicar. Por quê? E o cliente esperava, porque, igual você falou, horário marcado, dia da semana marcado. É isso daí. Nessa época também, isso já era um avanço, ter um diferencial. Hoje, isso se tornou fundamental. Sim. Você tem que se estabelecer com algum tipo de diferencial. Sim. Você tem que procurar alguma coisa que só você faz. Você tem que procurar alguma coisa que alguns clientes só gostam de comprar com você, ou só gostam de fazer aquilo contigo. Esse é o diferencial que fideliza. O diferencial ele é utilizado para fidelização. Tem muitos outros aspectos que fazem com que o cliente fidelize você. Mas ter um diferencial, você com certeza vai ter uma carteira fidelizada. Com certeza vai ter um grupo de clientes que só vão comprar serviço ou produto contigo. No meu exemplo, chegamos até 450 pontos. 450 pontos de venda aqui em Bauru. Por 5 anos, praticamente. Se a gente tiver aí, a última vez que eu andei olhando por esses números, Bauru deve ter aproximadamente 2.300, 2.500 estabelecimentos comerciais como esse que o Célio atende. Então, bares, restaurantes, conveniências, né? Tem uma conta que a gente consegue aproximar esse valor. Então, vejam só, uma pequena distribuidora, né, Célio? Era a Servifest, né? A Servifest tinha uma participação de 20% do mercado. Atendia 20% dos pontos de venda do mercado. Para quem não sabe, não tem familiaridade com esses percentuais, é uma baita participação, tá? Isso é uma grande participação. Participações maiores do que essa a gente só vai encontrar mesmo nos grandes players, nas grandes distribuidoras, nas distribuidoras que têm vínculo direto com a marca. Sim. Mas, Célio, conta um pouco agora do teu último período. A gente estava falando, você é o proprietário número 1 da Poluar Bauru aqui. Poluar é uma grande empresa de distribuição nacional de ar-condicionado, né? E você detém a concessão aqui na região 14, aqui na região na área 14, de Bauru, certo? Então, ok. Há quanto tempo isso, Célio? Então, depois dos 5 anos na distribuidora, nós começamos, primeira filial da Poluar foi em Bauru. Nós começamos em julho de 2003 e eu fui falar com o responsável da Poluar lá de São Paulo, que é o dono da matriz, e já com um pouquinho de ansiedade, porque naquela época nós tínhamos um pouquinho mais de ansiedade, né? Cheguei para ele e falei assim, beleza, aceito. Empresário novo ainda, empresário novo, com medo, né? Mesmo com a experiência dos 5 anos em bebidas. Sentiu medo, Célio? Sentiu muito medo? Medo, assim? Medo. Não sei o que eu vou falar, não sei o que vão me oferecer, eu não sei se esses empresários aí são muito mais experientes, vão me passar a perna. Sentiu isso? Nós temos um pouquinho de ansiedade, assim, né? Mas eu também senti o seguinte, eu não entendo nada de ar-condicionado, mas vou encarar.
Vontade. Porque o produto existe. Isso aí. Então, se no momento daquela época era a primeira distribuidora no maior do Brasil, então vamos fazer, porque nós somos seres humanos e conseguimos identificar e ir à frente. Aí, é só uma questão para os empreendedores amigos que estão ouvindo. No momento em que eu cheguei para o dono da Polar e falei assim, e o meu showroom? O cara falou assim, quanto você vende? O que você entende de ar-condicionado? Sabe o que você faz? Pega uma malinha, fica aí um tempo vendendo ar-condicionado em casa. Quando eu perceber... Vai gastar um pouco de sola de sapato primeiro. Dá valor. Dá valor. Quando o showroom, pessoal, o showroom, os grandes players, também as grandes distribuidoras, quando ela utiliza essa estrutura, ela oferece alguns equipamentos para que fiquem na loja e serem apresentados para o cliente ali, né? Sim. Então, quando você tem a facilidade de aproximar o benefício do cliente, mais fácil. falar sobre o produto, isso é muito mais fácil. Então, imagine para o empresário começando ter que comprar os primeiros equipamentos que iam montar a loja, né? Então, ele já queria, esperto você, hein, Célio? Já queria um showroom para poder ter a loja e conseguir fazer a aproximação do benefício e a apresentação do produto. E foi um aprendizado muito grande, porque ele chegou para mim e falou assim, eu quero primeiro o seu resultado. Calma, garoto. garoto. Eu quero ver a sua persistência. Garoto. Aí, ele, depois de 8 meses, ele me ligou. Falou assim, agora está na hora do seu primeiro showroom. Então, com isso eu aprendi muito, porque eu persisti, eu fui atrás, eu passei as dificuldades para ele, e ele foi me ajudando, porque ele via em mim uma pessoa com vontade, mesmo que ele tinha uma estrutura enorme em São Paulo, entregava todas as máquinas que eu vendia, ele queria sentir em mim se eu ia ficar responsável por tal, porque o dono da marca era ele. Eu era uma representação como se fosse uma futura filial. Ô Célio, você falou uma coisa importante aqui, e essa eu não posso deixar de dividir com a nossa audiência aí, com a galera que gosta de falar sobre venda, empreendedor mais antenado. No começo, você pegou a pastinha e foi lá vender. Sim. Então, isso quer dizer o seguinte, você conheceu profundamente o seu cliente, conheceu como formalizar, como formar uma proposta, como conversar com ele. Isso facilita para você hoje, no momento que você está tocando a tua equipe? Com certeza, porque nos 8 meses na rua, eu vi vários tipos de residência, nós conhecíamos o cliente olho no olho, nós íamos até a casa do cliente para saber se o que ele queria era o que ele precisava. Então, lógico que existe algumas intervenções aí de um retrabalho, quem é perfeito, mas com toda essa experiência adquirida em 8 meses, foi muito mais fácil. Na hora que abriu o showroom, nós sabíamos, quando o cliente entrava, já o estilo de cada posicionamento dele com o ar-condicionado. Legal. E a empresa cresceu, tem uma grande participação hoje na região, tem uma carteira grande de revendedores, né? Sim. O Célio trabalha a Polo A e o Célio trabalha, de novo, esses dois segmentos. Ele vende para revendedores que vão atender diretamente o consumidor final, mas ele também vende para o consumidor. É importante que a gente saiba que os dois estilos de venda são diferentes. A gente chama de cliente, né? Essa empresa que compra para passar o produto para o consumidor final, então é o nosso cliente, mas não é o consumidor final. Ele tem um outro objetivo, é como eu disse no começo do programa, essa posição ela está muito sensível ao preço, porque o que mais interessa para ele, sem dúvida nenhuma, é quanto ele vai ganhar no equipamento que ele vai comprar. E muitas vezes o equipamento que ele vai comprar vai determinar se ele vai conseguir fechar o negócio com o consumidor final. Mas a gente também atende lá na Polo A consumidores finais, quer dizer, a pessoa que está indo lá comprar para sua própria residência. Fala um pouquinho da estrutura da Polo A hoje, Célio, como é que é hoje? Quantas pessoas você tem na tua operação? Você tem ideia de quantas revendas você tem? Como é que é teu atendimento lá no showroom, né? Sim. Com o atendimento para o cliente final, para o consumidor final? Conta isso um pouco para a gente. Então, o cliente final ele é atendido através de uma consultora de vendas, onde eu, como engenheiro mecânico, tento cada vez mais dar um exemplo para ela, ensiná-la que a coisa mais importante para, na hora que você vender, no meu caso, o produto ar-condicionado, você entenda que cada ambiente existe uma carga térmica. Então, nessa parte técnica,
de vendas, para você gerar o conforto térmico para o cliente que ele está comprando um ar-condicionado, não é para deixar o lugar bonito, é para ele se satisfazer, ele tem que ficar bem, ele tem que dormir bem, ele tem que trabalhar bem, então ele tem que render bem se ele estiver trabalhando. Então, é essa parte técnica que não é simplesmente tal produto, como era na Coca-Cola, que tal produto? Eu tive que me reinventar também na área de... Aí que nós começamos, voltar a falar disso depois da necessidade do cliente, né? Mas nós começamos a entender que não é só empurrar, é ouvir. A gente precisava ouvir e saber como atender o cliente. Legal. Então, a gente saiu de uma venda muito transacional e foi para uma venda absolutamente consultiva, que a gente precisa entender o que o cliente espera, qual é o seu desejo, qual é a sua expectativa e poder, através do conhecimento do produto, mostrar para ele como isso pode acontecer, né? Eu me lembro que um dos nossos papos, Célio, lá na Polo A, a gente estava falando sobre a curiosidade que muitos clientes chegam, né? Até o pessoal, as meninas do showroom, comentando que muitos clientes chegam afirmando que sabem o que querem, né? Ele já sabe até quantos BTUs, né? É uma medida aí para ar-condicionado, qual a quantidade de BTUs que ele precisa para aquele determinado ambiente. Mas ele só considera, na maioria das vezes, o tamanho do ambiente. Ele não faz as outras considerações, luminosidade, quantidade de pessoas que vão estar nesse ambiente, se aquele ambiente tem muita máquina, se não tem, não é? Ele não sabe nada disso, posição do sol, de vidro. Tudo isso daí, só um consultor experiente, só um consultor que conheça o processo de venda vai conseguir conversar com o cliente e dizer para ele, ó, a gente precisa fazer uma análise mais ampla. Não é só eu ter a metragem do ambiente que eu vou conseguir resolver o problema. E quando atende dessa forma, Célio, isso converte mais venda? Com certeza. O cliente chega falando assim, eu quero esse produto. A nossa consultora ouve ele e fala assim, posso fazer uma pergunta? Esse produto é para onde? Ah, é para uma área gourmet minha, ou uma área churrasqueira. Ah, e que você, além da churrasqueira, então tem churrasqueira, além disso que tem lá, eu tenho um frigobar, eu tenho uma chopeira e cabe lá umas 30 pessoas. Aí a consultora chega assim, se fosse no seu caso, Eli, você me tem mais 10 minutos que eu vou te explicar que essa máquina que você está vindo não vai te satisfazer? Ou ela vai diminuir na vida útil, porque ela vai trabalhar muito, talvez ela nem atenda essa expectativa num dia de muito calor. Então, nós fazemos a carga térmica e no momento que a gente apresenta para o cliente qual a real necessidade para aquela ambiente, ele respira, ele dá uma posição para trás, cruza as pernas e fala assim, vamos lá, quanto fica agora? É isso aí. Sabe aquela sala que você já ocupou, ou aquele ambiente que você já visitou, que o ar-condicionado parecia não funcionar? Com absoluta certeza tem um erro de projeto aí e o vendedor, infelizmente, deixou de fazer o trabalho pelo qual ele estava lá para fazer, que é oferecer a consultoria, fazer essas perguntas, fazer as perguntas importantes e entender qual vai ser a aplicação daquele produto, porque ele tem um benefício conectado nele. Todo mundo está lá esperando. Imagine esse caso aí que você falou, é muito interessante. Eu tenho uma área para 30 pessoas. Poxa, eu quero condicionar o ar para quando tiver as 30 pessoas lá. Não adianta eu ter condicionamento. Esposa, né? Não adianta eu ter o condicionamento de ar quando tiver só 3, 4 pessoas. E no dia que tiver 30, o negócio não... Passar vergonha, não suar. funcionar. Legal, essa é a venda direto para o consumidor final. Mas você tem um grande time aí lá também que atende as revendas. Como é que é isso lá? Então, dentro dessa segunda pergunta sua, no momento que eu estava 8 meses casa a casa, e quando eu consegui depois de 8 meses no showroom, eu tive uma pequena visão. Eu falei assim, por que não atender? Porque São Paulo fazia um pouquinho disso. Aí eu entendi que a matriz em São Paulo, eu falei assim, por que não atender o cara que trabalha com ar-condicionado, não só o cliente final? Então, eu pegava a pessoa que tinha uma empresa ou um carro que instalava ar-condicionado. Então, eu comecei a ir atrás dessa pessoa. Então, nós chamamos ela de revenda. Então, hoje, praticamente, 80% da venda da Polar, que nós somos o primeiro na região, é para pessoas que trabalham com ar-condicionado, que repassam esse ar-condicionado para o cliente dele. Então, como que eu chegaria no cliente do Eli? Eu preciso chegar no Eli para chegar no cliente do Eli. Então, eu chegava no Eli e depois, coincidentemente, eu chegava no cliente do Eli. Então, o Eli era uma revenda nossa. E hoje, nós estamos posicionados aí em 5º lugar na área do nacional,
por ter esse número elevado de A revendas. quinta maior distribuidora do Brasil, Da Polo Ar. da Polo dentro Ar, da Polo Ar. dentro da estrutura de toda a Polo Ar, que é uma estrutura São 20. nacional, são 20 distribuidores. A distribuidora aqui de Bauru ocupa o quinto lugar porque o Célio foi visionário, estava concentrado, com os olhos abertos, focados no negócio e procurando oportunidades, percebeu que eu posso atender sim o consumidor final, mas eu posso criar uma estrutura de intermediários que eu vou conseguir escalonar meu negócio, eu vou conseguir tornar ele escalável, eu vou conseguir fazer com que a minha venda chegue para outras pessoas. Muito bacana. Quantos vendedores trabalham hoje atendendo as revendas? Hoje são 7 consultores, atendendo em média 300 a 350 revendas dentro da área 14 e dentro das áreas que não existam uma filial da Polo Ar. Caramba, é uma baita estrutura. Gerir isso aí foi fácil já, Célio? Como é que no começo, quando você montou esse negócio, deu tudo certo, contratei os vendedores, eles começaram a vender e foi uma maravilha, eu comecei a ganhar dinheiro e até hoje eu tô bonito na foto com essa ideia que eu tive. Olha, eu até gostaria que fosse dessa forma que você está falando aí. Só que, lógico, que no começo, como eu só vendia para cliente final, eu comecei a agregar as revendas, eu comecei a faturar bem. Aí que veio uma falsa ideia que eu estava atendendo assim, um volume legal. E no meu na minha pequena entendimento de vendas, porque a minha cabeça era transacional, porque eu vim de uma empresa transacional, eu comecei a fazer transacional também naquela época. Isso era 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. E as vendas, lógico que aumentaram. Só que em 2011, 2012, elas começaram a estacionar. Por quê? Eu só pedia para os consultores, eu chamo consultor agora, mas ele tinha razão, eles não eram consultores, eles são agora. Antes eles eram vendedores. Eu chegava para eles e falava assim, vende, vende, vende. Batia no ombro dele e falava assim, vende! Vende de qualquer jeito, empurra o produto, dá desconto, faz qualquer coisa, aumenta o prazo, vende lá de qualquer jeito. E aí estacionou, e eu percebia que às vezes a gente saía até do nosso ritmo normal, né? Ficar um pouquinho mais ansioso, ou até um pouquinho mais bravo, porque o outro ser humano, o outro vendedor não estava entendendo, e falava assim, mas vender, e preço? Você não me dá preço, você não me dá preço. Então, foi aí, né, que nós fizemos aí um conhecimento da consultoria que o Oli estava dando, e nós chegamos até ele até você em 2014. Aí, que bacana. O Célio, como vocês não sabiam até agora, o Célio é um dos clientes da consultoria ENEC. E hoje, Célio, depois que a ENEC já está há quase 2 anos lá na distribuidora, como é que é a tua vida hoje como gestor dessa equipe aí? Facilitou? Tá mais difícil? Como é que é gerenciar essa equipe? E quais são os resultados e as perspectivas de resultados? Nós fizemos aí com a ENEC uma parceria entre 2014 e 2015. E no começo, sinceramente, ele sabe, foi até difícil para mim mudar a minha convicção de que não existia venda consultiva, existia para mim só venda de preço. Toma o produto, dá lá o dinheiro. Então, nós tivemos aí um relacionamento, né, Eli, de quase 1 ano aí, só tentando, falava uma coisa, outro entendia de uma forma, eu entendia de uma forma, não fazia o que você queria, e foi batendo cabeça, e hoje, praticamente 1 ano e meio atrás, né, nós falamos assim, vamos arregaçar a manga e vamos fazer exatamente entender o que é uma venda consultiva, né? O que são processos de venda, o que são controle, gestão em cima de farol, em cima de orçamentos, negociações, como chegar a entender que fase do orçamento ou da negociação você se encontra, como controlar tudo isso, como ter na tela uma visão de uma análise bem sintética, né? Isso, sintética. Sintética. Que é a primeira análise, né? A primeira que eu tenho que ver é o todo. Depois eu vou para o analítico. Então eu tenho toda a parte sintética diariamente e chego no consultor e falo assim, você tem isso, você precisa fazer isso. Você tem o coach também, que você pode comentar, que é outra ferramenta no processo adquirida através da consultoria do Eli. Então hoje, graças a Deus,
nessa fase que nós estamos, mesmo vendo de 2014, 2015, com essa turbulência no Brasil, com essa 2016, desculpe comentar isso agora, mas com essa roubalheira do caramba aí também, nós conseguimos mesmo assim crescendo menos. Mas aí você teve aí os 5%, 6% de um mês para o outro mês para o outro deu 10%, deu 12%. Sentimos, com certeza sentimos. Mas isso nos deu muita expectativa para estar vivo hoje. Tá legal. O Célio tem muitas atribuições, ele, como eu disse, ele é o número 1 da distribuidora hoje, e ele também tem um outro negócio que ele atende os arquitetos aqui da região, montando o projeto, ele é um engenheiro, então ele é muito requisitado para isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para ele. Você fez a reunião de equipe hoje? Com certeza. Teve reunião de equipe hoje lá na Poloar? E você que tocou a reunião? Hoje que eu toquei. Rapaz Depois do céu. de quase um ano, você me pedindo, faça isso. E eu tentando entender, hoje foi a maior tranquilidade. Chegamos lá 8h05, com a análise, eu tenho uma TV onde eu ponho a análise sintética lá, os resultados do dia, segunda-feira foi feriado, na terça-feira até hoje, identificado, no meu caso, por cada consultor, quantas coberturas de revenda ele fez cada um, quantas pedidos ele fez por cada revenda e qual foi a média de faturamento que teve por cada pedido. E chegamos aí até conversar hoje sobre quantos orçamentos, qual o volume de orçamentos que ele está digitando diariamente no computador dele, que é o funil, e analisando desse orçamento que virou negociação, qual é o ponto principal. Se você tem uma negociação hoje, é que você não fechou ela ainda, é porque você teve uma objeção. Lembra Exatamente. disso? E essa objeção, o consultor tem que saber essa objeção e ligar para o cliente dele, saber por que disso, para conseguir cada vez mais transportar isso, matar essa objeção. Contornar, fazer com que essa objeção possa ser, Sim, então foi maravilhoso, contornada, né? Isso daí. Fica bem mais fácil do que chegar de manhã, só pancada na equipe, temos que vender. Vende. Se não vender hoje não vai embora, acabou. Hoje não, hoje Isso a gente é verdade tem... que você está falando, viu? Tancava até a porta, não Hoje deixava a o cara gente tem gestão, hoje a gente chega lá e consegue fazer uma reunião com foco, com informação. E o trabalho do gestor, do líder de venda, não é dar pancada na equipe. O trabalho do gestor é suportar a equipe, é dar suporte, é mostrar o caminho, é iluminar para ele qual é a melhor forma de Então o Célio a Poloar começa o dia hoje, ele sabendo quanto de orçamento tem na operação, quais são os orçamentos que estão com maior chance de serem fechados no dia de hoje, e todo mundo sai para o dia com a diretriz. Quais os clientes que eu vou ligar para entender qual o ponto que o orçamento está, quando essas ligações se encerrarem, quanto eu tenho que buscar de orçamento, quais são as revendas que eu vou ligar para tentar buscar o orçamento. Então, é o que eu chamo de uma operação com uma atividade comercial, porque o dia transcorre muito naturalmente. Então, como eu digo muitas vezes, um dos trabalhos que uma consultoria se propõe a fazer é melhorar a qualidade de vida do ambiente comercial. O ambiente comercial, ele não precisa ser todo mundo indo embora esgotado todos os pulando dias. Todo mundo saindo pelo ladrão quando a operação acaba, todo mundo indo embora querendo correr. A operação pode transcorrer normalmente se a gente tiver boas metas, uma boa forma de acompanhamento, uma boa estratégia. Sim. Célio, muito obrigado por essa oportunidade aí, foi muito bacana. A gente vai te convidar outras vezes aqui para a gente esmiuçar outros pontos. Eu tenho certeza que a nossa audiência deve ter gostado de algumas coisas. Tenho certeza também que alguns se identificaram com os problemas que você passou e devem estar aí com a pulga atrás da orelha agora, falando, puxa vida, será que vale a pena mesmo eu procurar ajuda para melhorar a minha gestão comercial, a minha área comercial? Eu diria que talvez... não dê tempo. Quem está precisando de ajuda na área comercial não pode perder tempo. O consumidor mudou, o mundo mudou, a forma de fazer negócios mudou, o 4P não é mais 4P, são 7Ps, agora a gente tem o marketing expandido para serviço, tem um monte de coisa acontecendo ao teu redor e você precisa entender quais os impactos vão causar para a tua empresa, para a tua gestão comercial, para os teus resultados de venda daqui a algum tempo.
Pessoal, fechando o negócio, fica aqui. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Em breve, mais um programa especial para você. Célio, muito obrigado. Muito um obrigado. abraço. Tudo de bom. Posso só falar uma coisa rapidinho? Claro, deixa o seu recado. Amigo empreendedor, mude. Porque se você não mudar, o seu concorrente passa por cima. Um abraço. Um abraço, até a próxima.